Boa tarde a todos. Que Jesus possa estar sempre em nossos corações. Eu que agradeço ao João, a toda a família, por me receber aqui nessa casa tão maravilhosa. O João que de pouco tempo, mas já é um grande amigo, né, João? Com certeza. E que a gente está nessa luta, nesse trabalho de divulgação da doutrina espírita, e que a gente possa, nessa tarde de domingo, nos encontrar com o Evangelho do Cristo, que a gente possa nos encontrar com as bem-aventuranças, para a gente poder ter um entendimento mais abrangente dessa doutrina maravilhosa, que é a doutrina espírita. Então, muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela acolhida, e que possamos ter um excelente dia. Muito bem, o tema do nosso seminário são as bem-aventuranças. A gente sabe que as bem-aventuranças, elas abrem o Sermão do Monte. Quando Jesus subiu ao monte e proferiu esse sermão maravilhoso, ele nos deu a oportunidade de nós conhecermos toda a sua doutrina. Mahatma Gandhi disse certa vez que se nós perdêssemos todo o conteúdo das religiões pelo mundo e sobrasse apenas o Sermão do Monte, já era suficiente para que nós tivéssemos um guia na nossa vida. Então o Sermão do Monte, ele é um contrato que Jesus faz conosco, de trabalho, de aprendizado, de esforço, para que a gente possa compreender o objetivo do Mestre ter chegado até nós. E Jesus abre o Sermão do Monte, então, com as bem-aventuranças. Jesus inicia o Sermão do Monte falando dos bem-aventurados, porque Jesus sempre diz de forma positiva. Vocês podem perceber que Jesus, no seu Evangelho, em nenhum momento ele diz para não fazer algo, ele só reforça o que é positivo. Então as bem-aventuranças vêm reforçar atitudes, ações positivas, para que nós possamos colocar em nossas vidas. Mas antes de nós entrarmos em cada uma das bem-aventuranças, antes de nós conversarmos cada uma das bem-aventuranças, nós precisamos compreender um fato importante. Não tem como eu entender algo que foi dito há mais de 2000 anos atrás com a cabeça de um brasileiro do ano de 2020. Porque se os costumes mudam durante o tempo, se as culturas mudam durante o tempo, nós vamos compreender que Jesus naquela época falava para um povo diferente de nós. Jesus naquela época falava para uma cultura diferente da nossa, com costumes diferentes, com formas de compreensão diferentes. Então, se nós pegarmos as bem-aventuranças e buscarmos compreender apenas de uma forma superficial, com a cabeça de hoje em dia, muita coisa nós vamos deixar para trás. Muitos significados que nós precisamos ter a ideia e a compreensão vão ficar faltando. Porque existem muitas palavras que foram ditas por Jesus que tem tudo a ver com o contexto da época, com o exemplo que Jesus deu utilizando os recursos que ele tinha na época. Eu costumo sempre dizer, vamos imaginar uma situação, 1920, 100 anos atrás. Era possível uma moça chegar em casa de mão dadas com um rapaz e dizer, mamãe, papai, esse é meu namorado? Impossível. Isso era impossível de acontecer. Nós estamos falando de 100 anos. Se em 100 anos o costume mudou tanto, o que diremos de 2000 anos? Né? O costume muda demais, a forma de entender muda muito. Mas antes de tudo isso, nós precisamos compreender aquele que trouxe para nós as bem-aventuranças. Nós temos que compreender como Jesus é trazido pela doutrina espírita. Porque nós não podemos também ter a compreensão de Jesus que nos foi trazida nos últimos 2000 anos. Porque senão nós teremos a ideia de que Jesus é um espírito criado perfeito, que ele representa a Deus ou que ele é o próprio Deus e que ele é um espírito que está livre de qualquer falha e que nunca falhou. Então essa é a ideia que nós vamos ter de Jesus. Agora, quando a doutrina espírita nos conta a respeito de Jesus, nós começamos a compreender uma questão importantíssima, que é a evolução espiritual. Imagine o seguinte, nas empresas, hoje em dia, é muito comum
que se contratem consultores, para que o consultor traga um conhecimento externo, um conhecimento de mercado, e que ele auxilie a aplicar o seu conhecimento naquela empresa, para que a empresa possa ter outros resultados. Então é muito comum uma assessoria, uma consultoria. Só que essa consultoria só vai funcionar naquela empresa se os funcionários da empresa aceitarem o papel do consultor. E o consultor pode chegar na empresa, falar um monte de coisa nova, um monte de ideia nova. A hora que ele vira as costas para ir embora, o pessoal fala que é nada, vamos continuar fazendo como a gente sempre fez. E a mudança não acontece. Agora, de uma maneira muito superior, nós vamos estar vendo que a figura de Jesus para nós é como se fosse um consultor, mas um grande consultor espiritual. Então ele vem com uma experiência externa, ele vem com uma experiência maior, nos traz todo o conteúdo necessário para que nós possamos mudar as nossas vidas, e ele nos deixou com esse conhecimento. Se nós não tivéssemos a ideia desse conhecimento, nós nunca chegaríamos até ele. E o que pode acontecer quando o consultor vira as costas? Ah, que nada, vamos continuar fazendo do nosso jeito. E a gente pergunta, quem tem mais experiências de vivência? Somos nós? Ou será que é o Cristo? Vamos imaginar uma coisa. Vamos supor, nós não temos ideia certa disso, mas vamos supor que nós estamos encarnando no planeta há 50 mil anos. Vamos imaginar isso, né? Nós começamos lá nos mundos primitivos, viemos crescendo, viemos reencarnando, e nós estamos encarnando há 50 mil anos. Somos espíritos crianças ainda, com 50 mil anos. A gente fala, puxa vida, mas 50 mil anos é muito tempo. Agora, segundo a ciência, quanto tempo faz que o planeta foi criado? Segundo a ciência, o planeta foi criado há 4 bilhões e meio de anos atrás. Nós estamos falando de 4 bilhões de anos. Quando o planeta foi criado, Jesus já tinha o patamar moral, já tinha o crescimento espiritual que nós temos notícia. Ou seja, ele tem pelo menos 4 bilhões e meio de anos na nossa frente de experiência. Agora nós vamos compreender também, segundo a doutrina, que Jesus não foi criado perfeito. Jesus foi criado como todos nós, simples e ignorantes. Ignorantes no sentido de ignorar a verdade. A diferença é que o Cristo foi criado muito antes do que nós. Ele é um espírito mais velho. No livro A Caminho da Luz, nós vamos ver Emmanuel fazendo uma seguinte citação: dos orbes em que o Cristo passou a sua evolução moral, nem a poeira cósmica existe mais. Ou seja, dos planetas onde o Cristo passou a sua evolução, nem a poeira existe mais. E olha que um planeta dura. E olha que um planeta leva tempo para se extinguir. Então Jesus, ele teve o mesmo processo evolutivo que nós. Ele passou por mundos primitivos, ele passou por mundos de provas e expiações, ele passou por mundos de regeneração, ele passou por mundos felizes e alcançou os mundos celestiais. Nós sabemos que essa divisão pedagógica que Kardec nos apresenta, das 5 classificações dos mundos, indica que em cada mundo habita uma certa qualidade de espíritos. Jesus já é um espírito que poderia habitar os mundos celestiais. E por que eu digo poderia? Porque quando um espírito chega nesse patamar de evolução, quando ele chega na categoria de um espírito celestial, eles recebem missões em auxílio daqueles que ainda estão em categorias inferiores. Como nós fomos criados depois do Cristo, nós somos ainda espíritos jovens. Nós somos espíritos ainda que, segundo os amigos espirituais superiores,
nós somos como se fôssemos crianças espirituais. Então nós ainda estamos engatinhando na nossa evolução. Por isso que nós ainda habitamos um planeta de provas e de expiação. Basicamente, como funciona o processo em um mundo de provas e expiações, que é o planeta em que nós vivemos? Vamos imaginar a seguinte situação. Numa determinada encarnação, o espírito recebe a faculdade da riqueza, a riqueza material. Ele vem e ele recebe então a riqueza, ele nasce rico. Qual o objetivo do espírito que nasce, que encarna nesse planeta através da riqueza? Ele deve, através da riqueza, auxiliar a desenvolver o lugar onde ele está inserido, fazendo com que os espíritos que estão próximos, através do seu esforço, possam crescer também. Ao contrário disso, nesse nosso exemplo, esse espírito, ele ficou apaixonado pela sua riqueza. Ele ficou extremamente egoísta com relação à sua riqueza, guardou tudo para ele, e pior, ele esmagou os seus próximos através do dinheiro. Ou seja, ele errou completamente no uso da riqueza. Quando esse espírito desencarna e ele volta para o plano espiritual e ele compreende o engano que ele cometeu, ele então recebe uma nova oportunidade, uma nova encarnação. E a encarnação vai ter um caráter expiatório, ou seja, todo o desequilíbrio que ele causou para o próximo, na reencarnação anterior que ele era rico, ele vai ter que experimentar, ele vai ter que corrigir, ele vai ter que reorganizar. Muito provavelmente lhe será dada uma oportunidade de ele reencarnar na situação contrária, na pobreza, não como castigo, mas como uma oportunidade para ele experimentar a situação contrária, para ele dar valor ao que ele deveria ter feito, uma expiação. Ele encarna, passa por aquela oportunidade na pobreza. Se ele compreendeu a utilidade daquilo, quando ele desencarnar, ele vai voltar de novo para o plano espiritual, aí vai ser lhe dada uma reencarnação de prova. Qual é a oportunidade que esse espírito vai receber na reencarnação de prova? A riqueza novamente, para ver se ele realmente compreendeu o uso daquela faculdade. Então ele vai passar por uma prova. Agora, toda e qualquer faculdade que nós recebemos, seja ela a riqueza, seja ela a inteligência, seja ela a capacidade de comunicação, seja ela qual for, deve ser utilizada em prol do bem do próximo. Se qualquer utilidade for dada a essas faculdades contrárias a isso, é uma expiação necessária para aquele espírito. Então todos nós temos faculdades que nós possamos colocar em comunhão ao próximo. Então os espíritos que encarnam neste planeta, nesta condição, planeta de provas e expiações, precisam de um consultor espiritual que tenha experiência no caminho e que saiba o que deve ser feito para que nós possamos passar do grau de provas e expiações para o terceiro nível, que é o mundo de regeneração. Nós não falamos tanto, da famosa transição planetária. O planeta vai transicionar, nós vamos passar para um novo mundo, uma nova era. Só que nós não temos como precisar a data, porque para que o planeta possa passar de provas e expiação para regeneração, a grande quantidade da população do planeta deve ser regenerada. E o que é uma população regenerada? Uma população que consegue controlar suas más inclinações. Então nós somente seremos regenerados, o planeta será regenerado, quando nós tivermos consciência das nossas inclinações para o mal, quando nós conhecermos as nossas inclinações para o mal e nós conseguirmos controlá-las, porque daí o planeta ele vai passar por uma nova fase. Imagina um planeta onde todo mundo consegue controlar sua má tendência. Imagina um planeta onde todo mundo consegue trabalhar as suas dificuldades e buscar o bem.
Ou seja, o mundo de regeneração não vai estar livre da maldade. Ela ainda vai existir dentro dos nossos corações. Mas a diferença é que nós seremos mais controlados. Nós não destruiremos mais países em busca da riqueza que eles têm para nós. Nós não desequilibraremos mais o nosso ecossistema em busca desvairada. Nós vamos melhorar. Mas para isso é necessário um consultor. E Jesus, ele vem para nós como esse consultor. Todo o ensinamento que o Cristo passou para nós está no intuito de nos transformar de espíritos de provas e expiações para espíritos regenerados. Então, o objetivo da vinda do Cristo ao nosso planeta foi nos dar subsídio para que nós consigamos passar pela transição planetária. A sua consultoria espiritual nos serviu para isso. Nós vamos ver que lá no Evangelho de João, no capítulo 14, Jesus diz uma frase extremamente importante para esse nosso conhecimento. Jesus estava conversando com os discípulos depois da ceia, da última ceia de Jesus. Ele conversava com os discípulos e falava que ele iria para um novo lugar. E que esse novo lugar, ele iria aparelhar esse novo lugar, preparar esse novo lugar e depois viria nos buscar. Que ele iria seguir o seu caminho. Aí Tomé, sempre Tomé, eu me vejo tanto em Tomé. A gente olha para Tomé e fala, eu me vejo nele, né? Sempre com a dúvida o Tomé. Ele pergunta para Jesus: mestre, que caminho é esse que você vai seguir? Para onde você vai? E aí Jesus responde para ele essa frase de João, no capítulo 14. Ele diz assim: Tomé, estivestes comigo o tempo todo e não sabe qual o caminho? E aí ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Haroldo Dutra Dias nos diz que na tradução desta frase, o verbo utilizado do vai, ele pode servir para vai, ir ou voltar. Então ninguém vai ao Pai se não for por mim, ou ninguém vem ao Pai se não for por mim. É o caminho. O que Jesus está querendo dizer para a gente com essa frase? De uma maneira extremamente carinhosa, Jesus está dizendo: vocês não sabem o caminho. Vocês não sabem chegar a Deus. Vocês precisam de um guia. Vocês precisam de alguém que possa mostrar a vocês como chegar a Deus. É isso que ele está dizendo: eu sou o caminho. Eu sei chegar até Deus, porque eu venci o mundo, como disse Jesus. Ou seja, Jesus, ele venceu todas as etapas da evolução espiritual. Jesus conseguiu vencer todas as etapas, que nós ainda estamos na segunda. Nós estamos na segunda fase, no mundo de provas e expiações. Jesus já venceu as 5 fases há pelo menos 4 bilhões de anos. É experiente, não? Esse tem conhecimento para nos dizer, né? Imagina que experiência é essa, de 4 bilhões. E o mais interessante, nós temos aqui no nosso planeta encarnados 7 bilhões de espíritos. Segundo os espíritos, o número de desencarnados é 3 vezes maior. Então são 21 bilhões de desencarnados, o que totaliza quase 30 bilhões de almas. Jesus é responsável pela evolução espiritual de 30 bilhões de almas. A gente toma conta às vezes de 1, 2, 3 espíritos, né? Já é uma dificuldade tremenda, não? Responsabilidade danada. Já pensou ser responsável, responder pela evolução moral de 30 bilhões de almas? E o melhor de tudo isso, nos dando livre-arbítrio. Dá para entender, além do tamanho de Jesus, dá para entender do seu amor. Já pensou você ser responsável por um espírito e ainda dizer para ele: faz o que você achar melhor, sendo que nós não sabemos o caminho. Nós não sabemos o caminho, nós não sabemos chegar até Deus. E ele diz: vai por onde você quiser, mas eu sou o caminho.
Aquele que me ouvir, entenderá. E Jesus diz várias vezes que para você entender o caminho, você tem que ter ouvidos de ouvir, olhos de ver. O que é ter ouvidos de ouvir? Você pode ter um ouvido funcionando maravilhosamente bem, o Evangelho entra e você não ouve nada. Você não capta nada daquele Evangelho, você não teve ouvidos de ouvir. Ouvidos de ouvir é você ouvir o Evangelho e aquilo fazer eco no seu coração. É você entender o que eu tenho que fazer. Jesus nos deu 3 regras básicas para conseguirmos vencer o mundo. Quais são as 3 regras básicas? Amar o próximo como a si mesmo. Perdoar aqueles que vos ofendem. Orar por aqueles que vos perseguem. Aí você fala assim, peraí, estava fácil até agora, estava simples até agora. Amar o próximo, ok, eu posso amar aquele que pensa igual a mim, porque é fácil amar quem vota no mesmo político que a gente, é fácil amar quem torce para o mesmo time, é fácil amar quem é da mesma religião. O duro é amar quem pensa diferente. O duro é você conseguir consolidar dentro de si a necessidade de olhar para o outro e saber que ele pensa e é diferente. E aí? Por que Jesus diz que nós temos que amar o próximo? Por que Jesus diz que nós temos que perdoar aqueles que nos perseguem? Amar aqueles que nos caluniam? Por que Jesus sempre coloca o outro como sendo a condição? Porque o nosso remédio está no outro. Olha que interessante. O nosso remédio da nossa cura espiritual está no próximo. Por quê? Vamos imaginar a seguinte situação. Não sei como é o trânsito aqui em Itatiba, mas em Campinas é um caos. Você vai sair de manhã para ir trabalhar. Você acorda espiritualizado, você ouve uma música instrumental bonita, escuta uma palestra do Divaldo, do Haroldo, fica super espiritualizado, pega seu carro, sai de casa abençoando todo mundo. Na primeira esquina você toma uma fechada, porque o cidadão queria passar antes do semáforo fechar, ele corta você, te deixa no vermelho e vai embora, te cortando. Quais sentimentos começam a borbulhar dentro da gente? Vai em paz, meu irmão, que Jesus te abençoe. Não é. Era para ser, mas não é. O que começa a borbulhar dentro da gente são os piores sentimentos que nós temos na base: orgulho, raiva, rancor, né? Como que essa pessoa faz isso comigo? Olha o orgulho. Se o cidadão é homem e é uma mulher que faz, então aí piorou de vez, né? Olha o orgulho, né? Quando eu começo a fazer aquilo que o Cristo pediu, porque aquele cidadão que agiu contra mim, eu posso considerar que é alguém que me fez o mal. Ele me fez o mal. Eu tenho nesse momento 2 oportunidades. Jesus falou que nós temos 2 portas: a porta larga, ou a porta da perdição, e a porta estreita, ou a porta da salvação. Que história é essa de porta? Olha, a pessoa me deu a fechada, sentimento inferior começa a crescer dentro de mim, eu tenho escolha. Eu posso escolher a porta larga, eu abraço os sentimentos inferiores com vontade, passo o sinal vermelho, vou atrás do cidadão, faço gestos, bato no carro dele, desço do carro, discuto com ele. O cidadão tinha uma arma. Eu chegando mais cedo no plano espiritual. Já pensou? Chega no plano espiritual, nosso amigo espiritual encontra a gente e fala: ué, mas já voltou? Você fala: pois é, eu tive um pequeno probleminha lá embaixo. Ou seja, nós fomos para a porta larga da perdição, o que é fácil, abraçar sentimento ruim. Volta atrás. No momento em que eu senti aquele sentimento ruim crescendo, eu controlo. Eu estou vigiando. Porque a ideia é vigiar e orar. Não orar e vigiar. Porque você não fica orando o tempo todo. Você está vigilante. O
O que é estar vigilante? O sentimento ruim começou a crescer. Opa, identifiquei o sentimento. Está crescendo um sentimento ruim aqui. Deus, aí você começa a oração. Me ajuda a controlar esse sentimento inferior. Me ajuda que eu não deseje a vingança. Me ajude que eu me controle para que eu não faça o mal. Aí você controla aquele sentimento inferior que está ali, tudo isso com o semáforo fechado. E aí você consegue, ao invés de dar o orgulho para aquele irmão, você entregar a humildade para ele. E falar, vai em paz, meu irmão, que Jesus te abençoe, você deve estar mais apressado que eu, você deve estar com algum problema, que você deve ir, vai em paz, que Jesus te abençoe. Agora, o trabalho que dá para fazer isso, tem um nome. Qual que é o nome desse trabalho? Reforma íntima. Ah, então é essa reforma íntima que o Espiritismo tanto diz? É. Reconhece-se o verdadeiro espírita ou o verdadeiro cristão pelos esforços que ele faz para dominar suas más tendências. Todos nós temos más tendências, todos nós. Sabendo disso, Jesus nos oferta o seu Evangelho, onde ele diz: amai os vossos inimigos. Porque quando você ama o seu inimigo, você não busca vingança. Quando você ama aquela pessoa que te fez o mal, você não se vinga. Mas como é que eu vou amar alguém que eu estou sentindo ódio na hora? Se a gente não responde com a vingança, já é amor. Já é amor. Se a gente não vai atrás do cidadão buzinando, fazendo gesto, querendo fechar ele de volta, já é amor. Eu estou amando o meu inimigo. Eu estou fazendo ao outro o que eu desejaria que fosse feito para mim. Porque será que eu nunca fechei ninguém na minha história de motorista? Quando eu fechar alguém, como eu gostaria que a pessoa me compreendesse? Do mesmo jeito que eu estou compreendendo a pessoa. Então esse consultor maravilhoso foi o que nos deu as bem-aventuranças. Então a gente começa a entender o que significa as bem-aventuranças quando a gente entende quem foi que as proferiu. Qual é o objetivo do Cristo? Era simplesmente encarnar no nosso planeta, deixar a verdade e ir embora? Não. Ele está com a gente desde que o planeta foi criado. Olha a paciência desse espírito. Ele esperou 4,5 bilhões de anos para chegar ao momento exato dele encarnar no nosso planeta, em 3 anos de vida pública, deixar o conteúdo que serve para toda a eternidade e nos acompanhar agora no plano espiritual. Porque Jesus não voltou para os mundos celestiais. Jesus não está no mundo celestial aproveitando toda a paz que o mundo celestial tem. Não. Ele está entre a gente. Ele está conosco. Ele e toda a sua equipe. Porque essa equipe de Jesus, fica muito claro que ele diz que tem essa equipe, numa passagem interessante que eu vou ler para vocês, no Evangelho de João, no capítulo 18. Jesus havia sido preso pelo exército romano. Judas havia entregado Jesus, ele havia sido preso, e ele estava neste momento na frente de ninguém menos do que Pôncio Pilatos, o governador da Judéia, o romano que representava o poder de Roma naquela região. Então, quando Pôncio vê Jesus, ele faz uma pergunta para Jesus, porque todos diziam aquilo, ele quis saber: és tu por acaso o rei dos judeus? Todo mundo falava que Jesus era o rei dos judeus, ele queria saber. Por que ele queria saber se Jesus era o rei dos judeus? Porque ele tinha medo que tivesse um rei que tivesse mais poder que ele. Ele era o poderoso da região. Ele já controlava Herodes, que era o governador da região também, na visão dos judeus. Ele controlava Herodes, tinha Herodes na palma da mão. Agora, que história é essa de vir um outro? E pior, falando que ele é filho de Deus, ele é um ser poderosíssimo. Pilatos estava preocupado.
Ele perguntou para Jesus: és por acaso tu, rei dos judeus? Jesus responde para ele: meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, os meus ministros haveriam de combater para impedir-me de cair nas mãos dos judeus. Mas por ora, meu reino não é deste mundo. Olha que resposta maravilhosa, digna de um governador celestial. Jesus é o governador do nosso planeta. Ele responde pela evolução de todos nós. Quando Pilatos perguntou para ele: você é rei dos judeus? Ele disse: meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros viriam e me impediriam de cair na mão dos judeus. Ou seja, se estivesse edificado na terra a vontade do meu Pai, aí sim o meu reino seria já aqui. Aí sim os meus ministros iriam impedir que acontecesse essa situação. Quando ele diz meus ministros, a gente entende que Jesus tem mais gente trabalhando. Ele não está sozinho nessa. Ele tem todo o controle, ele é o governador, mas ele possui espíritos que o auxiliam, que trabalham junto dele. Então, se ele tem esses espíritos que trabalham junto dele, quer dizer então que existem mais espíritos que têm um patamar parecido com o dele de evolução? Sim. Jesus não foi o único que atingiu o cume da elevação. Existem outros espíritos. Podem existir até espíritos que tenham mais conhecimento e mais evolução que o próprio Cristo. Porque nós sabemos que existem os espíritos, no caso de Jesus, que é governador do planeta. Ele governa o planeta Terra. Tem o governador do sistema solar. Tem o governador da Via Láctea. E assim por diante. Existem espíritos que governam as galáxias. Ou a gente achava que era tudo um barco desgovernado? Ou a gente achava que era tudo a Deus dará? Não. Existem governos. Existe um espírito que atua pelo nosso país. Assim, respondendo para o Cristo. Cada país tem o seu espírito que auxilia no governo de Jesus. São os ministros de Jesus. Então ele fala: se os meus ministros, se fosse o reino desse mundo, meus ministros não deixariam que isso acontecesse. E aí ele fala: mas por ora, meu reino não é desse mundo. Ou seja, ainda meu reino não é desse mundo, mas vai ser. Eu vou edificar nesse planeta o reino de Deus, o reino do amor. Então, quando a gente fala de um conhecimento, quando a gente fala de um consultor que vem nos trazer o necessário para aprendermos e crescermos espiritualmente, é disso que nós estamos falando. No capítulo 14 ainda, no versículo 7, logo depois que Jesus diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida, Ele fala mais uma frase que é um tanto enigmática. Ele fala o seguinte: se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. Ou seja, se vocês conhecessem a mim, conheceriam ao Pai. Esta frase criou toda aquela dúvida que a igreja trouxe, se Jesus e Deus eram a mesma pessoa. Mas o que Jesus está dizendo aqui? Ele não está dizendo que Ele é Deus. Ele está dizendo: se você me conhecer, você vai conhecer também a Deus. Por quê? Porque Jesus tem o conhecimento da vontade do Pai. Jesus tem a noção exata do que Deus espera para nossas vidas. Então, se a gente quiser saber um dia: puxa vida, o que Deus espera de mim? O que Deus quer de mim? Quando a gente conhece o Evangelho de Jesus, a gente vai conhecer aquilo que Deus espera da gente. Tem um ponto interessante numa outra passagem, no Evangelho de João ainda, que Jesus vai dizer para a gente uma coisa interessante. Ele nos diz o seguinte: ouvistes o que foi dito aos antigos, olho por olho, dente por dente. Mas eu, porém, vos digo que não resistais ao mal.
Se alguém lhe pedir sua túnica, dê também a sua capa. Se alguém lhe fizer caminhar 1000 passos, caminhe com ele 2000 passos. O que Jesus está querendo dizer com tudo isso? Se algum cidadão viesse na minha casa e roubasse a minha ovelha, por lei eu poderia ir na casa da pessoa e roubar a ovelha dele. Faz assim, mas que lei absurda! Uma lei que fala que eu posso roubar o outro. Mas tem um porém. Nós estamos falando de uma lei que tem quase 7.000 anos. A lei de Talião foi criada há quase 7.000 anos, numa cidade chamada Babilônia. Na época, a cidade da Babilônia tinha um governador chamado Hammurabi. É um homem extremamente conhecido na história toda. Tem até um livro recente que vão lançar sobre o rei Hammurabi. Ele era um homem conhecido por ser extremamente justo. Então ele criou a lei de Talião exatamente para conter os excessos. Porque há 7.000 anos atrás, se alguém fosse na minha casa roubar minha ovelha, eu ia na casa da pessoa, botava fogo nas ovelhas, na casa e na família. Porque comigo ninguém mexe. Vingança. Lembra a história da pessoa que me fechou lá no semáforo? Roubou a minha ovelha, sentimento ruim começou a crescer, eu vou lá e destruo tudo, para ele aprender que comigo não se mexe. Então Jesus está dizendo: ouviste o que foi dito aos antigos, olho por olho, dente por dente, mas eu, porém, vos digo que não façais o mal, porque vingança é praticar o mal. Fazer a vingança é se projetar numa situação de maldade. Mas foi a pessoa que começou. Tudo bem. Se a pessoa começou, se ela praticou o mal, ela vai estar diante de uma lei de Deus chamada lei de responsabilidade, ou como nós conhecemos, lei de causa e efeito. O que a lei de causa e efeito nos fala? Todo bem que eu fizer para o meu próximo, eu vou ter a oportunidade de experimentar também. Todo mal que eu fizer para o meu próximo, eu vou receber de volta? Não. Porque se nós disséssemos que a lei de ação e reação projeta o mal para quem cometeu o mal, nós vamos estar derrogando a questão número 1 do livro dos Espíritos. Qual que é a questão número 1 do livro dos Espíritos? Kardec pergunta: o que é Deus? Vejam que Kardec não pergunta quem, porque Kardec sabia, já estava trabalhando aquela ideia de que Deus não é humano. Nós temos a vontade de que Deus tenha sentimentos igual ao nosso. A gente quer que Deus se vingue, a gente quer que Deus tenha ódio, a gente quer que Deus tenha inveja, tenha ciúmes. É só a gente ver toda a nossa história. Pega a mitologia grega, o deus grego, Zeus. Quem mexesse com Zeus, ele tacava raio, ele se vingava, ele tinha ciúmes, ele tinha inveja, ele tinha ódio. Deuses materializados. Kardec, sabendo que Deus não é material e não é uma pessoa, pergunta o quê? O que é Deus? E os Espíritos respondem: inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Se Deus é a causa primária de todas as coisas, Ele criou tudo que nós conhecemos. Se Ele é a inteligência suprema, quer dizer que não existe uma inteligência maior que a dele. Uma inteligência suprema criaria o mal? Não. Porque na verdade, é até interessante a gente falar, o mal não existe. Como o mal não existe? O mal é a ausência do amor. Assim como a escuridão é a ausência da luz, o mal é a ausência do amor. Quando falta o amor e nós agimos com sentimentos inferiores, existe o mal. Então, se eu pratico o mal para o meu próximo, eu vou ter a responsabilidade de poder reequilibrar o mal que eu cometi. E veio naquele assunto que eu falei lá no começo, do mundo de provas e expiações, como ele funciona. Se eu pratiquei o mal no próximo, eu vou ter a oportunidade de corrigir o mal que eu fiz.
seja nessa encarnação ou seja em encarnações posteriores. A gente pode falar assim: ah, mas eu não me lembro da encarnação anterior. Graças a Deus, né? Já pensou se a gente recordasse? A gente lembra que na encarnação anterior, aquele ser que nós amamos, nós fizemos um mal terrível para ele. Pensou? Será que a gente conseguiria se reestruturar para crescer de novo, sabendo que eu pratiquei um mal para aquela pessoa? Pior, será que eu não faria as coisas por obrigação? Só porque eu fiz o mal para a encarnação anterior, eu sou obrigado agora a fazer o bem. Ninguém faz nada por obrigação. O amor, ele existe quando nós fazemos por vontade. Então, esse consultor divino, Jesus, diz para que nós não façamos o mal. Ele diz: se alguém lhe bater na face, mostre-lhe a outra. Eu tinha uma dificuldade tremenda com isso aí quando eu era mais jovem, quando eu entendia muito bem o Evangelho. Eu falava assim: não, esse negócio aqui está fora de contexto, não é possível, porque se alguém me dá um tapa no rosto, eu peço para bater de novo. Não é uma humilhação muito grande isso? Será que Jesus está dizendo isso para a gente? Se alguém te bater no rosto, dê o outro rosto. Não, ele não diz para que nós demos a outra face do rosto. Quando alguém nos bate na face, e vamos entender esse bater na face como qualquer situação de mal que nos fizeram. Alguém nos fez o mal. Quais sentimentos começam a borbulhar dentro da gente? Os piores. Jesus está dizendo: mostre a outra face do sentimento. Mostre a outra face. Não mostre a face do mal que existe em você. Trabalhe o mal, controle o mal, não deixe ele se manifestar. Mostre a outra face, a face do amor. Mostre a face do perdão, da benevolência, da compreensão. E aí Jesus diz: se alguém lhe pedir a sua capa, ou melhor, se alguém lhe pedir a sua túnica, dê também a sua capa. O que isso quer dizer? Na época de Jesus, as pessoas usavam túnicas. É como se fosse um vestido grande, vai do pescoço até os pés. Então Jesus disse: se alguém pedir sua túnica, dê também sua capa. A capa era um adereço utilizado geralmente pelas pessoas, geralmente aquelas que tinham mais dinheiro, usavam uma capa além da túnica. O que Jesus está dizendo? Se alguém te pedir para você fazer algo por ele, faça mais. Faça mais do que a pessoa está esperando. Se a pessoa te pediu um ombro para poder contar alguma dor, ofereça um ombro e um abraço. Se a pessoa pediu a sua compreensão em algum assunto, ofereça a compreensão e ainda doe alguma coisa boa para ela de sentimento. Faça mais. Se alguém te fizer andar 1000 passos, ande 2000. Então Jesus está nos dizendo que a consideração básica que nós devemos ter para com o próximo é fazer por ele mais do que ele espera da gente. Sabe quando a pessoa fala assim: não, eu vou fazer essa maldade com o fulano, porque eu sei que o fulano vai ficar mal com isso, eu vou fazer de propósito. Ofereça o contrário. Não deixe a pessoa te ferir. Se ela te fizer o mal, você recebe aquele mal que ela te fez, não devolva e ainda devolva uma bênção para ela. Quem que é o grande beneficiado? Nós mesmos. Nós mesmos somos o grande beneficiado. Porque imagina o seguinte: a situação que a pessoa me fez o mal me chega, ela fez o mal para mim. Se eu não me vingo, eu já começo ali a fazer a lei do amor. Eu não me vinguei da pessoa, eu não fiz a lei de talião, né? Nós somos acostumados a fazer a lei de talião. Eu não devolvi a lei de talião para ela, não devolvi na mesma moeda. Eu não me vinguei. Depois de não ter me vingado, eu peguei aquele sentimento ruim que a pessoa gerou em mim e transformei em sentimento bom, transformei em amor. Se eu vou fazendo isso durante as encarnações, daqui um certo tempo vai ser normal eu fazer isso. Quando alguém me ferir na face, eu não vou devolver a violência, eu vou devolver o amor. Quer ver um exemplo? Conta uma história, se eu não me engano, é da irmã Dulce. Ela saía nas ruas pedindo alimento para as pessoas. Ela uma vez bateu na casa de uma pessoa
Era um homem, ele abriu a porta. Ela estendeu a mão e disse assim: você tem algo para os pobres? O homem cuspiu na mão dela. Ela fechou a mão com o cuspe, entregou a outra mão e disse: isso é o que o Senhor tem para mim e para os pobres. Agora fala para mim, para ter uma decisão dessa, tem que ser espírito evoluído ou não? Né? Se fosse no meu caso, do jeito que o cuspe veio. Por quê? Porque nós fomos trabalhados nos milênios na lei de Talião, no olho por olho, dente por dente. Ou seja, nós vamos continuar encarnando em mundo de provas e expiações enquanto a gente não vencer esse sentimento inferior. A gente fala: eu gostaria tanto de ir para o mundo de regeneração. É só a gente ser regenerado. É só a gente trabalhar o sentimento que tem dentro da gente e melhorar. Mas não é fácil, mas não é mesmo. Pode procurar no Evangelho inteirinho, não tem nenhuma passagem de Jesus que diz: então serás fácil. Não é fácil. É trabalho difícil. É trabalho complicado. Porque na hora que a gente acha que está começando a fazer o certo, vem alguém, fala alguma coisa ou faz alguma coisa e fala assim: meu Deus do céu, não é possível. A minha evolução indo embora, né? O cidadão fala uma coisa para a gente, fala: não, eu preciso me controlar porque a minha evolução não pode ir para trás, eu preciso crescer, eu não posso estagnar, para trás ninguém vai, não posso estagnar. Então é difícil. E aí nós vamos ver que Kardec sintetiza, para a gente poder fechar esse conhecimento do Cristo, para a gente poder fechar a compreensão desse Espírito que trouxe as bem-aventuranças. Kardec tem uma pergunta magistral que ele faz para os Espíritos, onde na própria pergunta ele já dá a resposta. Questão 625 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para nos servir de guia e modelo? A resposta é a mais curta de toda a codificação. Os Espíritos respondem: Jesus. Agora, se a resposta é simples, a pergunta foi bem elaborada. Olha o que Kardec pergunta: qual o tipo mais perfeito? Kardec não está perguntando qual que é o mais ou menos, qual que é o que dá para o gasto. Não, ele está perguntando qual que é o tipo mais perfeito. Jesus. Só aí a resposta já dava para dar. Ele fala que Deus tem oferecido ao homem. Perceberam o verbo? Não é ofereceu, não é oferecerá, é tem oferecido. Constantemente Jesus é nos oferecido para a gente poder praticar e trabalhar a nossa renovação moral. Constantemente, a todos os momentos, Jesus está conosco. Aquela história que ele disse: quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali estarei. Aí você pergunta assim: tá, mas 2 ou mais, e quando eu estiver sozinho em casa? Esquecemos do amigo espiritual, né? Que está sempre junto com a gente. 2 ou mais. Quando nós entramos em comunhão com Deus, nosso amigo espiritual está ali junto da gente, os 2 estão juntos de Jesus. Então, Deus tem oferecido ao homem o modelo e o guia. O modelo a gente é fácil de entender. Modelo é onde eu vou olhar para me modelar. E guia. Vamos imaginar o seguinte: nessa encarnação eu nunca fui para Roma. Não sei nas outras, mas nessa encarnação eu nunca fui para Roma. Vamos supor que o João vai conhecer Roma. Aí o João vai lá, desembarca em Roma bonitinho. O que o João vai precisar em Roma? De um guia. Vai adiantar para o João o guia falar italiano? Não. Vai adiantar para o João se o guia falar português. Vai adiantar para o João se o guia for inexperiente e não saber nem onde fica o Coliseu? Não. O João quer um guia experiente, que saiba onde fica o Coliseu, que saiba onde fica tudo que eu preciso saber em Roma. O guia vai me falar só o que tem de bom em Roma? Não, ele vai falar onde eu tenho que tomar cuidado. Cuidado naquele lugar, cuidado naquele restaurante, não vá para aquele espaço, cuidado. Ele vai dizer para a gente o que eu tenho que fazer de bom.
Então Jesus sendo o guia, primeira coisa, Jesus fala a nossa língua? Fala. Porque sendo Jesus um espírito celestial, como será que os espíritos celestiais se comunicam, gente? Será que eles falam uma língua verbal que nem a nossa? Não. Os espíritos no patamar de Jesus se comunicam por pensamento, e o pensamento deve ser tão rápido que não deve nem ter palavra no meio. Você imagina se Jesus encarna no nosso planeta e usa a linguagem dele, celestial, para se comunicar com a gente? Não ia dar certo. Ele então traz uma linguagem comum às pessoas da época, porque ele sabia que no futuro as pessoas iam entender dos costumes da época dele para desvendar o Evangelho. Jesus ele fez assim, ele pegou o Evangelho, embrulhou para presente, guardou por 1857 anos, quando veio a doutrina espírita, e desembrulhou o presente para a gente. Porque foi com Kardec que a gente começou a aprender como que a gente deve estudar o Evangelho. Kardec desacortina para nós a maneira de compreender o Evangelho. Kardec nos exemplifica como nós devemos ler e buscar a compreensão dos ensinamentos de Jesus, do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, quando Jesus, sabendo Jesus que nós iríamos decodificar a sua mensagem, ele traz as parábolas, ele traz as bem-aventuranças e traz o seu ensinamento público. Porque serviu em parte para as pessoas daquela época? Serviu. Em parte, muitas pessoas aproveitaram do conhecimento que Jesus trouxe e se beneficiaram dessa evolução. Só que muitos outros não compreenderam. Passamos 1900 anos quase sem compreender a realidade do Evangelho. Haroldo Dutra costuma dizer o seguinte: é como se a gente pegasse uma banana, descascasse a banana, jogasse o fruto fora e comesse a casca. Faz sentido? Não, mas nós fizemos isso com o Evangelho, porque nós entendíamos o Evangelho no pé da letra. Nós entendíamos o Evangelho literalmente como está escrito, e não é dessa forma que nós devemos compreender o Evangelho. Como João Evangelista nos diz, nós temos que extrair da letra o espírito, tirar o espírito da letra. Por quê? 54% do Evangelho é símbolo. 54% do Evangelho é símbolo. Se você pegar todas as passagens, 54% é símbolo. Dá para entender ao pé da letra uma coisa que é símbolo? Não, tem que entender o símbolo. Então, quando Jesus nos serve de modelo e guia, é porque Ele foi esse guia. Ele nos trouxe um conhecimento de exemplo com uma linguagem simples e acessível para nós. E a inteligência de Jesus é tanta, porque aramaico, que era o que Jesus falava, não era língua, era dialeto. É um dialeto. Para ter uma ideia, em média, cada palavra tinha 10 significados diferentes. É igual, por exemplo, a palavra manga no nosso dicionário. Manga de camisa, manga fruta, manga verbo, de mangar do outro. Isso é um exemplo da nossa língua. No aramaico, pelo menos 10 situações para cada palavra. Jesus consegue pegar esta língua, este dialeto, e trazer exemplos de como funciona o reino de Deus. Que inteligência, não? Então, quando a gente vai pegar depois as bem-aventuranças, eu vou pegar algo que foi dito numa linguagem normal, popular, mas por trás esconde um conhecimento divino. Jesus traz nas bem-aventuranças como funciona a lei de Deus. Jesus traz nas bem-aventuranças o que Deus espera de nós enquanto encarnados. Este Espírito. E é interessante que na questão 625, Kardec faz algumas ponderações depois da questão. Olha que interessante que Kardec fala. Para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade
pode aspirar na terra. Ou seja, Jesus é um exemplo de perfeição moral que a gente pode chegar. A gente pode chegar no nível de Jesus. Ora, se Jesus já esteve no nosso nível e ele evoluiu moralmente, nós também podemos evoluir moralmente e chegar no nível de Jesus. Essa é a grande diferença da doutrina espírita para as outras crenças. Porque nas outras crenças, Jesus está lá no pedestal, lá no altar. No Espiritismo não, Jesus está aqui. Jesus está entre nós. E Kardec continua: Deus nos ofereceu como o mais perfeito modelo. E a doutrina que ele ensinou é a expressão mais pura da lei de Deus. Porque sendo Jesus o mais puro de quantos têm aparecido na terra, o Espírito de Deus o animava. Então Jesus conseguiu constituir o que há de mais puro na lei de Deus. Se nós queremos entender o que Deus espera da gente, basta que nós compreendamos Jesus. Se nós queremos que Deus converse com a gente direto, é só entender o Evangelho de Jesus. Tem uma história bastante interessante que aconteceu com o Divaldo. E ele relata esse caso em alguma das suas palestras. Conta o Divaldo que ele foi fazer uma palestra uma vez numa cidade do interior. Se eu não me engano, era no interior do Nordeste. Não sei qual cidade que era. Ele fez a palestra e no final as pessoas gostam de abraçar o Divaldo, gostam de pegar uma assinatura dele, um autógrafo, gostam que ele escreva no livro, enfim. Tinha uma fila de pessoas querendo conversar com o Divaldo. Eis que na fila tinha uma senhora muito simples, extremamente pobre, muito simples. Quando chega a vez dela de conversar com o Divaldo, ela fala assim: viu, seu Divaldo, eu não vim aqui atrás do livro do senhor não. Eu queria pedir para o senhor se o senhor me ajuda a pagar minha conta de energia em casa. O Divaldo conta que a primeira coisa que ele teve vontade de dizer é para a mulher assim: a senhora não tem noção do que a senhora está fazendo? Onde já se viu a senhora pedir para mim para pagar a sua conta de energia elétrica? Isso que deu a vontade de falar nele. Diz que nesse momento que ele ia dizer, aparece-lhe Joana de Ângeles e diz para ele: não responda. Não responda, peça a ela que aguarde no canto até você terminar de falar com as pessoas. Eu vou te contar a história dela. O Divaldo então acata o que Joana de Ângeles pede, fala para a mulher esperar no canto um pouquinho que ele já ia ajudá-la. E enquanto ele ia conversando com outras pessoas, abraçando Joana, ia contando a história da mulher para ele. Joana diz: Divaldo, esta mulher tem 3 crianças pequenas e ela foi abandonada pelo marido. O último dinheiro que ela tinha em casa, ela usou para comprar comida para as crianças, porque ela não come há 3 dias. E ela não tinha dinheiro para pagar a energia elétrica, foi cortada hoje a energia elétrica dela. Então essa mulher, num momento de desespero, ela se ajoelhou no barraco humilde dela e fez uma oração tão sentida, com tanto amor, com tanta vontade de ser ajudada, que a oração varou as esferas espirituais e caiu no colo de Jesus. Jesus então, recebendo aquele chamado, chama os seus ministros e pergunta: quem é o trabalhador da Boa Nova mais próximo desta mulher? Adivinha quem era, Divaldo? Gente, dá para perceber que Jesus nos conhece pelo nome. Dá para saber com essa história que Jesus sabe o que nós fazemos cada dia aqui nesse planeta. Como que ele sabia que a mulher precisava de ajuda? A oração chegou até ele. Como ele sabia que tinha Divaldo trabalhando próximo dela? Porque tinha essa informação. A equipe do mestre trabalha em prol da implantação da Boa Nova no nosso planeta. Quem são os responsáveis por implantar a Boa Nova no planeta? Prazer, somos nós. Nós somos os responsáveis por implantar essa Boa Nova. Então o que se espera de nós é muito mais do que apenas uma renovação moral. O que se espera de nós é um trabalho árduo para que nós consigamos solidificar no coração das pessoas o Evangelho. Mas aí você pode dizer: ah, João, mas eu não tenho facilidade de sair falando o Evangelho por aí. Mas você não precisa falar o Evangelho. A melhor forma de levar o Evangelho de Jesus para o outro é com exemplos.
quando a gente mostra com o coração o que é o Evangelho, essa é a melhor forma. Aqueles que falam do Evangelho, falam muito, mas não fazem. Eu tento fazer. Se eu falo tanto sobre o Evangelho, é porque eu tenho que aprender muito mais do que as pessoas que me ouvem. Eu falo disso direto. Eu tenho uma dificuldade grande de aprender o Evangelho. Então, se o nosso objetivo é instalar esta boa nova e trazer essa nova era para o nosso planeta, as bem-aventuranças é o melhor começo que nós podemos ter. E agora nós vamos falar do código de amor e de felicidade que Jesus nos deixou, que são as bem-aventuranças. Então, só recordando, se alguém quiser pegar as bem-aventuranças na Bíblia, para saber onde está, Evangelho de Mateus, no capítulo 5. Então pode buscar lá no Evangelho de Mateus, pega o capítulo 5, Jesus vai começar o Sermão do Monte e ele começa com as bem-aventuranças. É interessante porque quando a gente pega a palavra bem-aventurados, a gente vai entender que bem-aventurados são pessoas que têm ventura. Ou seja, se a gente for trazendo uma palavra mais simples, pessoas que têm bênção. Então, abençoados sejam, sorte daqueles, se for numa linguagem mais informal, que seriam os bem-aventurados. E aí Jesus começa o capítulo 5 do Evangelho, Mateus começa o capítulo 5 do seu Evangelho, trazendo a primeira bem-aventurança. Jesus abre o Sermão do Monte dizendo a seguinte frase: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Uma coisa importante que nós devemos entender da bem-aventurança. Vocês perceberam a estrutura da bem-aventurança? Bem-aventurados os pobres de espírito, causa, porque deles é o reino dos céus, efeito. Então toda a bem-aventurança, ela está de acordo com a lei de causa e efeito. Jesus nos dá o que nós devemos ser para o que nós podemos atingir. Então, quando ele fala bem-aventurados os pobres de espírito, a gente pode dizer assim, mas puxa vida, pobre de espírito na nossa língua, né, é a pessoa que não tem muito conhecimento sobre algo, é uma pessoa que ignora assuntos, é uma pessoa pobre de espírito, né, uma pessoa pobre de espírito. Mas aqui já começa a diferença quando nós entendemos o que os judeus pensavam e diziam para a diferença dos nossos dias de hoje. No aramaico não existia a palavra, por exemplo, iluminado. Para falar a palavra iluminado no aramaico, você tem que falar filho, luz. Não tem a palavra divino. Para você falar a palavra divino, você tem que falar filho, Deus. Assim como no aramaico não há uma palavra que defina humilde, tem que dizer pobre de espírito. Então, trazendo do aramaico para o nosso idioma, pobres de espírito são os humildes. Bem-aventurados aqueles que são humildes, porque deles é o reino dos céus. A gente faz uma outra colocação, gente, reino dos céus. O que é reino dos céus? Quando eu falo para vocês reino dos céus, o que vem na cabeça? Primeira coisa, o amor de Deus, o amor interior. Dá também aquela ideia de que existe um lugar geográfico para onde eu vou depois que eu desencarnar? Dá, né? Vou para o céu. Aí tem uma coisa importante. O que a igreja nos trouxe de conhecimento? Se eu for uma pessoa boa, eu vou para o céu. Se eu for uma pessoa ruim, eu vou para o inferno. Agora não, eu tenho purgatório ainda por cima. Se eu passar pelo purgatório, eu volto para o céu ou vou para o inferno. Essa criação que a igreja trouxe de céu e inferno é uma criação para dominar. Por quê? A pessoa tem medo. Então, pelo medo, ela segue o que a igreja prega. Isso foi bom por um lado, porque ajudou muitas pessoas a se manterem firmes na parte boa. Mas na época das trevas da igreja, lá por volta do ano 600 até o ano 1400 mais ou menos, era um tipo de controle que a igreja tinha das pessoas. Tanto que mais ou menos por volta do ano 1100,
teve um concurso entre os artistas da época para que se fizesse o melhor desenho do que seria o dono do inferno, sobre o diabo. Então foi criado um concurso entre os artistas, ganhou aquele artista que trouxe a ideia do diabo tendo pernas de bode, rabo e chifres, né? E esse ser, além de tudo, usava uma capa curta nas costas. O que significa usar uma capa curta nas costas? Naquela época, quando você fazia uma faculdade, principalmente a medicina que já existia, quando você entrava para você começar a faculdade, você usava uma capa longa até os tornozelos. Conforme você ia se graduando, a capa ia diminuindo de tamanho. Então foi colocada uma capa pequena nas costas do diabo para dizer que ele era doutor, especialista em maldade. Camisa pequena, camiseta. Capa pequena, capeta. Então é daí que veio o capeta? É daí que veio o capeta. Aquele que usa a capa pequena. Então assim, tudo isso foi criado para que se houvesse a dominação. Porque reino de Deus não é um céu. A gente quando desencarna não vai para o céu. A gente vai para o plano espiritual. A gente volta para o plano espiritual de onde nós viemos. E tem que tomar um cuidado muito grande, porque às vezes a gente vê amigos espíritas falando assim: ai, porque eu vou para o umbral. Como se o umbral fosse um lugar geográfico. E não é. Não existe um lugar chamado umbral que a gente vai depois que desencarna. O umbral está na nossa mente, na nossa consciência. Então, se nós somos pessoas que nos desequilibramos a vida inteira, quando eu desencarnar, eu vou para o mesmo plano espiritual que a pessoa que fez o bem foi. Só que a diferença é que eu vou estar com a minha consciência doente. E a minha consciência doente vai plasmar situações que na realidade não existem, só existem na minha cabeça. Quando várias pessoas com a mesma doença, dessa maldade se juntam, criam um ambiente fluídico conhecido como umbral. E aí as pessoas se veem naquela situação, quando na realidade elas podem estar num campo de flores com sol gostoso no rosto, mas a mente está perdida no mais profundo dos umbrais. Então não existe um lugar geográfico. Então o que é o reino de Deus que Jesus falou que vai merecer aquele que for humilde? Aí nós temos que entender o que significa reino de Deus para os judeus. Para os judeus era importante que eles seguissem um conjunto de regras. Então tiveram os 10 mandamentos de Moisés. Dos 10 mandamentos, eles criaram 613 regras, que são chamadas mitzvahs. Até hoje os judeus têm esse conhecimento. Para você ser uma pessoa boa, para você ser uma pessoa que merece o reino dos céus, você tem que praticar essas 613 mitzvahs. Se numa encarnação você não conseguiu praticar 613, qual que é a crença que os judeus tinham? Que você iria reencarnar para continuar cumprindo as regras. Eles tinham a crença da reencarnação. Então, o que significa reino dos céus? Jesus está fazendo um jogo de palavra para as pessoas da época, porque quando ele falava reino dos céus para um judeu, o judeu sabia que era um estado de alma. Ele estava completo. Então Jesus está dizendo, não precisa seguir 613 regras para estar no reino de Deus. É só seguir uma, ser humilde. Se você for humilde, você consegue o reino dos céus. Porque a condição básica de nós fazermos qualquer coisa é a humildade. Porque a humildade, ela é interessante porque ela nos impede de nós cometermos atos falhos. Por exemplo, se eu acho que eu já sei tudo sobre um assunto e vem uma pessoa me trazer algo novo, o que eu vou falar? Não, você precisa me falar, não, eu sei já tenho conhecimento. Ou seja, a gente desperdiça uma oportunidade por achar que sabe. Mas é uma coisa interessante, porque o humilde, ele sabe exatamente o que ele precisa aprender, mas também sabe exatamente como ele pode ensinar.
O humilde sabe o momento que ele pode ajudar e fazer a diferença na vida da pessoa. O humilde sabe que ele precisa aprender, mas ele também pode doar aquilo que ele sabe. Nós temos um exemplo interessante de Jesus nos demonstrando a sua humildade. Durante todo o Evangelho nós vamos ver Jesus demonstrando a humildade para a gente. Mas tem uma passagem que eu selecionei que nos mostra de uma maneira mais contundente. Jesus havia sido julgado e já estava indo para a chamada Via Crucis. A Via Crucis foi da porta do governo de Pilatos até o Gólgota. Gólgota é uma palavra em aramaico que significa caveira. Então era um monte que existe até hoje lá na região, Monte da Caveira. Por que chama Monte da Caveira? Porque é como se fosse uma montanha e a erosão da parede da montanha formou faces como se fossem caveiras. Então se você olha para essa montanha, você vê caveiras na montanha. Dá para ver bem legal. Coloca no Google, né? Monte do Gólgota, vocês vão ver. Então a crucificação era feita lá. Então Jesus teve que ir da porta do portão de Pilatos, né, do portão de Pilatos até o Gólgota. Como funcionava a crucificação? A pessoa que era crucificada era levada até o Gólgota, os soldados romanos levavam a cruz para lá, a pessoa era amarrada na cruz, a cruz era colocada em pé e a pessoa morria por asfixia, depois de uns 2 ou 3 dias agonizando. Esse era o castigo da crucificação. Então a pessoa não era pregada na cruz. Os romanos amarravam os braços e as pernas da pessoa naquele lugar que era em formato de cruz, e a pessoa ia pouco a pouco definhando e morria por asfixia. Esse era a condenação da crucificação. O que fizeram para Jesus? Deram a cruz para Jesus na porta de Pilatos e fizeram ele levar até o Gólgota. Olha que símbolo mais interessante. Como ficou conhecido isso? Carregamento da cruz. Como nós falamos quando nós temos uma dificuldade? Eu tenho minha cruz para carregar, né? Estou carregando a minha cruz. Cada um tem a sua cruz. Cada um consegue carregar o peso da cruz. Olha que simbologia bonita. Então o Cristo aproveitou desse momento, mesmo sabendo de quanto pesava uma cruz, que mais ou menos pela história, pela pesquisa que nós fizemos, a cruz pesava em torno de 45 a 50 quilos, né? Então Jesus levou nas costas uma cruz que pesava em torno de 50 quilos. Então ele colocou no ombro, aquele ângulo, né, que dava da cruz, e ele foi puxando a cruz. A cruz ia arrastando no chão, não tinha rodinha bonitinha não, né? Ia arrastando no chão. Será que essa cruz estava pesada? Vamos lembrar, Jesus já havia sido açoitado e ele estava na cabeça uma coroa de espinhos, e eram espinhos venenosos, né? Então não somente estava machucando a cabeça dele, estava infeccionando toda aquela ferida, e ele estava nessa situação levando a cruz. Em um determinado momento, Jesus cai com a cruz. Ele não aguenta o peso, estava extremamente suado. Quando ele cai com a cruz, vem uma mulher e limpa o seu rosto do suor. Os soldados romanos tiram a moça, tiram a mulher, chicoteiam Jesus para que ele se levante e continue levando a cruz. Ele se levanta e continua levando a cruz. Em um outro momento ele não consegue mais com o peso, com o cansaço, com a dor, cai novamente. Um jovem sirineu, ele chega, pega Jesus pelo ombro, pega a cruz de Jesus no outro ombro e leva a cruz para Jesus por um tempo, até Jesus descansar. Esses 2 momentos, quando Jesus aceita que o seu rosto seja limpo, e quando Jesus aceita que a cruz seja levada por outra pessoa, ele demonstra uma extrema humildade. Porque primeiro, era a cruz daquele rapaz? Não, era a cruz dele. Ou seja, ele aceitou uma ajuda de uma pessoa que ele não conhecia, ele não questionou qual a evolução espiritual desse ser,
Ele não questionou qual a religião, não questionou o nome, não questionou o sexo, não questionou nada. O governador celestial do planeta, numa situação de humilhação que estava sendo passada, aceita a ajuda de uma pessoa para levar a sua cruz. Ou seja, o Espírito que tem o maior conhecimento que nós temos ideia, o Espírito com a maior evolução moral que nós já tivemos notícia, o governador do planeta, aceita a ajuda de uma outra pessoa. Ou seja, ele sabia que o momento ele não podia fazer. Ele admite que no momento ele não conseguia, e ele aceita a ajuda. Pouco tempo depois, mais para frente, os soldados romanos não permitiram que o rapaz continuasse ajudando Jesus. Ele teve que se retirar e Jesus levou a cruz até o Gólgota. Se a gente pegar o caminho, dá mais ou menos 2,5 km, tá? A distância que era do Palácio de Pilatos até o Gólgota dava mais ou menos 2,5 km. Foi o espaço que Jesus levou a sua cruz. Quando Jesus chegou, a história a gente já conhece. Ele foi pregado na cruz, diferente dos outros que eram amarrados. O ódio dos fariseus era tão grande quanto a Jesus que obrigaram os soldados romanos a pregarem Jesus na cruz. Ele foi pregado na cruz e aí o resto a gente já conhece a história. Agora, uma demonstração de humildade como essa que o Cristo nos deu, o que mostra para a gente? Enquanto a gente estiver carregando a nossa cruz, a gente tem que admitir que pode ser ajudado sim. A gente tem que admitir que a gente pode não conseguir levar a cruz como um todo. A gente tem que admitir que a gente pode precisar de uma outra pessoa, mesmo que eu tenha conhecimento, mesmo que eu saiba o que eu estou fazendo, eu posso precisar de ajuda. Então, quando eu me coloco na situação de alguém que precisa de ajuda, eu estou me colocando na situação de humilde. E a humildade é a característica número 1 para que nós consigamos todas as outras. Não é à toa que Jesus começou com a humildade. Não é à toa. Jesus não falava as coisas por acaso. Ele não falava uma coisa lá na frente, não esqueci de falar tal coisa. Não, ele falava de acordo com a necessidade do aprendizado. Era um espírito crístico falando com a gente, não era qualquer espírito. Então ele nos diz que aquele que tem humildade começa a edificar dentro de si o reino de Deus. O que é estar no reino de Deus? É você estar com a sua consciência tranquila. É você estar com a sua consciência certa daquilo que você está fazendo. Para você fazer qualquer coisa que seja, você precisa ser humilde. A característica número 1, então, que Jesus coloca na bem-aventurança. E aí tem uma coisa interessante. Quando a gente tem um conhecimento dentro da gente, como disse Jesus, não se pode esconder a candeia debaixo do alqueire. Ou seja, quando você tem um conhecimento, quando você tem uma informação, você não pode deixar esse conhecimento, essa informação escondida. Então a gente começa a estudar o Evangelho, começa a entender o Evangelho, começa a entender o Espiritismo. Qual que é a minha obrigação? Compartilhar com o próximo aquilo que eu estou aprendendo. Através de palestras, seminários e oratória? Não somente, principalmente como eu falei antes, pelo exemplo. Então a gente conseguindo entender toda essa dinâmica do Evangelho que o Espiritismo nos traz, eu tenho que colocar em fundamento para que eu possa auxiliar o próximo. Como diria, né? Água parada cria lodo, água em movimento que dá a energia. Tem uma metáfora muito interessante do povo judeu que diz o seguinte: lá perto daquela região existe o Mar Morto. Como funciona o Mar Morto? Ele recebe água de vários afluentes, mas ele não desemboca em lugar nenhum. Então o Mar Morto só recebe, ele não doa. Como que é o nome do mar? Morto. Não tem vida naquele mar. Ele não renova. Já o Mar da Galileia, ele recebe vários afluentes e ele desemboca em vários outros lugares, no Rio Jordão. Ou seja, ele é um lugar que tem vida.
Onde que as histórias de Jesus de pescaria se situavam? No Mar da Galileia. Quando Jesus vai no barco de Pedro e pesca aquele cardume enorme, estava no Mar da Galileia. Então, o lugar que tem vida é o lugar que recebe e que doa. Se a gente só receber e não doar, a gente vai ficar igual ao Mar Morto. As coisas vão morrer dentro da gente. Por isso que é importante a gente receber e doar. É o fluxo de energia da vida. O que a gente costuma falar em casa quando está com muita roupa parada? Ah, vou limpar meu guarda-roupa para a energia movimentar, né? Vamos movimentar a energia. É isso, né? A gente vai movimentar as energias dentro do nosso coração. E o humilde é o que mais consegue movimentar essas energias. O humilde é o que mais consegue receber, porque ele sabe que ele precisa receber. É o que mais consegue dar, porque ele sabe que ele precisa e pode ajudar. Então o humilde é o que vai receber o reino de Deus. E Jesus continua: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Você fala assim, puxa vida, né? Então quer dizer que é só chorar que eu vou conseguir o que eu quero? Não. Quem são os que choram? Quem são os que choram, gente? Os que sofrem. Bem-aventurados os que sofrem, porque serão consolados. Qual é o consolo divino que nós recebemos há 150 e poucos anos atrás? Que a vida não cessa, que a morte não existe, que os nossos sofrimentos são resultados de ações que fizemos no passado, que nós podemos mudar a nossa vida inteira, basta que nós mudamos a nossa forma de agir perante a vida. Tudo isso vem como forma de nos consolar. Então Jesus está falando assim: que bom que você sofre, que bom que tem sofrimento, porque o sofrimento permite que a gente se renove. E nós temos duas formas de aprender. A gente sempre fala, com o amor ou com a dor. Bem-aventurados os que choram são aqueles que aprendem com a dor. Por quê? Porque a primeira parte, ser humilde, não conseguiu. Se você não conseguiu aprender pelo amor, você aprende pela dor. Eu costumo brincar, eu falo assim, imagina o seguinte: quando eu era criança, não faz muito tempo, as tomadas de energia elétrica não tinham essa proteção que tem hoje não. Eram umas tomadonas grandes, que em contato com o dedinho fino da criança, era uma situação explosiva. Então a mãe vai e fala para a criança: não coloca o dedo na tomada, vai tomar choque. O que é isso, gente? É Jesus falando: amai os vossos inimigos, perdoai aqueles que vos ofendem, orai por aqueles que vos perseguem. É alguém com experiência que já colocou o dedo na tomada, falando: olha, eu sei o caminho, eu sei do que eu estou falando, não vá botar o dedo na tomada. O que a criança faz? Põe o dedo na tomada. Somos nós. Nós vamos lá e colocamos, aí aprende pela dor, toma o choque, aí daqui um tempo vai falar o que para os mais novos? Não coloca o dedo na tomada, que vai dar choque. Um dia seremos nós falando o que o Cristo está dizendo para nós hoje. Existirão espíritos mais novos que a gente vai falar: olha, cuidado com a situação, ame o próximo, perdoe, ore para aqueles que perseguem. Seremos nós falando um dia. Então, quando Jesus fala bem-aventurados os que choram, significa que aqueles que sofrem estão recebendo o consolo necessário. Agora tem uma outra coisa interessante. Eu vi um estudo do Haroldo Dutra Dias, que ele falou o seguinte: a tradução de bem-aventurados não é bem a palavra bem-aventurado. A tradução original, porque o Haroldo fez um estudo, né? Ele viajou até a região lá da Judéia, ele teve acesso aos documentos, ele traduziu, ele fez uma tradução, tem o Evangelho que ele traduziu, e ele diz que a palavra que é colocada no lugar de bem-aventurados é uma palavra em aramaico que é a seguinte palavra: Ashrei.
Esta palavra traduzida para o grego, traduzida para o latim, vindo para o nosso idioma, é a mesma coisa que dizer mantenha-se em marcha. Agora pega a bem-aventurança. Mantenha-se em marcha você que é humilde, porque você vai obter o reino dos céus. Mantenha-se em marcha você que chora, porque você vai ser consolado. Qual que é a ideia do manter-se em marcha? Quando você está marchando, você está junto dos outros. Todo mundo fazendo igual. E tem alguém na frente dando o comando, não é? Quem está lá na frente dando o comando para a gente? Jesus. Nós estamos todos marchando. A marcha exige disciplina. A marcha exige conhecimento. Então fica uma compreensão muito mais elaborada quando a gente fala do manter-se em marcha. Ou seja, você que está chorando, você que está sofrendo, mantenha-se em marcha. O consolo vai vir. E aí Jesus diz para a gente: bem-aventurados os pacíficos, porque estes possuirão a terra. Os pacíficos são aqueles que edificaram dentro de si a necessidade do amor. Então o pacífico, ele não busca a guerra, o pacífico não faz o mal para o outro, o pacífico não busca situações que exigem, um desentendimento. É o pacífico. Pacífico é diferente de ser passivo. O passivo é aquela pessoa que tudo aceita sem fazer ação nenhuma. Pacífico é aquele que tem uma situação contrária de ódio contra ele e ele consegue devolver a paz, o amor. Então é aquela pessoa que já conseguiu edificar dentro de si a regeneração. Bem-aventurados os pacíficos, mantenham-se em marcha os pacíficos, porque possuirão a terra. A gente fala assim, puxa vida, o Espiritismo inteiro fala para a gente de plano espiritual, quando a gente desencarnar vai para o plano espiritual, e aí vem Jesus falar que a gente vai possuir a terra. Ora, como vai ser a terra quando todos forem pacíficos? Um mundo melhor, um mundo regenerado. Então Jesus está dizendo, há 2000 anos atrás, eu costumo brincar, eu falo, está dando spoiler, gente, se for todo mundo pacífico, o mundo de regeneração vai vir mais rápido. Então dá para dar uma data de quando vai ser a regeneração? Não dá. Se alguém der data, a gente fica preocupado. Mas tem aquela conversa que o Chico falou da data limite. Gente, o Chico não falou nada da data limite. Colocaram na boca dele. O que o Chico falou dessa história da data limite? Ele falou no Pinga Fogo de 1971. Se o homem não se destruir nos 50 anos depois do homem pisar na Lua, uma nova era de muitas descobertas científicas e a parte moral vai melhorar muito. Essa data venceu agora, 21 de junho, de 2019. 50 anos que o homem pisou na Lua. Em 50 anos a gente não se destruiu numa guerra. Quase, foi por pouco. Em várias situações foi por pouco. Mas a gente não se destruiu. Ou seja, a partir de agora que a gente vai começar a ter um processo de transição. Vai durar quanto tempo? Não sei. A era nova prometida vai começar a partir de agora. Mas não quer dizer que a gente já está no mundo de regeneração. Transição é uma coisa que tem muito das duas partes. Então vai ter muito de provas e expiações e vai ter algumas coisas de regeneração. A gente vai passar. Mas nós precisamos antes estarmos pacíficos. A característica é ser pacífico. Então vamos na sequência. Primeira coisa, eu tenho que ser humilde. Segunda coisa, eu tenho que saber chorar. Tenho que saber sofrer. Por quê? Ora, como está no Evangelho no capítulo 5, eu posso mal sofrer. Eu estou passando por uma dor, por um sofrimento, por uma necessidade, eu posso me revoltar. Eu posso bradar contra Deus. Eu posso piorar a minha situação. Eu posso mal sofrer. Quando eu sei que o choro, ou seja, o sofrimento pode me ajudar a regenerar, eu bem sofro. Eu passo pela dor, eu passo pelo sofrimento, sem me revoltar. Então, primeiro, eu sou humilde. Segundo, eu sei sofrer. Terceiro, eu vou ser
pacífico. Depois Jesus vai dizer para a gente: bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Quem são aqueles que têm fome e sede de justiça? A pessoa conseguiu ser humilde, a pessoa entendeu a necessidade do sofrimento, a pessoa se tornou pacífica, ela quer que todos sejam assim. Ela tem fome e sede de que a justiça aconteça. Ela é aquela pessoa que vê algo de errado acontecendo e não consegue aceitar. Ela quer fazer algo de forma pacífica e de forma humilde para fazer com que aquela situação se mude. Então, aqueles que têm fome e sede de justiça são aqueles que buscam a melhora da vida do próximo, são aqueles que não se conformam a ver injustiças, são aquelas pessoas que por onde elas passam, elas levam o amor, elas levam a tranquilidade, né? Então, para que o planeta possa ser um planeta melhor, nós precisamos de pessoas que busquem a justiça. Mas tem uma grande diferença entre buscar a justiça e ser justiceiro, né? A gente não pode ser justiceiro. O justiceiro é aquele que busca a justiça pelas próprias mãos, através da violência. A justiça que Jesus está falando aqui é a justiça dos justos, justiça daqueles que são justos. Então, bem-aventurados os justos, bem-aventurados aqueles que são pacíficos e justos, porque serão saciados. Ou seja, Jesus está dizendo: a transformação vai acontecer e todos vão ser saciados na sua fome de justiça. Ou seja, a transição planetária vai se consolidar num determinado momento e a gente vai ter um planeta melhor. Nós vamos herdar um planeta melhor. Interessante, esses dias atrás, bateu na porta da casa da minha mãe. Eu estava na casa da minha mãe, e lá na cidade do interior pequeno, as pessoas vão na rua para falar do Evangelho, principalmente dos adventistas. Mas nesse dia, eu estava lá na casa da minha mãe, bateu palma, era uma pessoa da igreja adventista. Falei assim: eu posso conversar com o senhor um pouco sobre o Evangelho? Aí qual que é a primeira vontade que dá para falar? Estou com panela no fogo, estou com uma espinha nas costas. Você tem vontade de falar um monte de coisa, mas aí você pensa, né? Peraí, deixa eu me trabalhar aqui, porque eu tenho que entregar o que eu tenho de melhor. Eu falei: claro, vamos conversar. Ele estava falando para mim, mostrou um caderninho com as imagens do suposto mundo que vem por aí. Então eles têm uma imagem de um mundo maravilhoso, onde animais e pessoas vão estar juntas, uma natureza maravilhosa, as pessoas todas felizes e tudo mais. E ele falou assim: você acredita que esse mundo vai ser feito aqui na Terra? Eu falei para ele: eu acredito. Ele ficou todo feliz. Ele falou assim: então você acredita que esse mundo vai se transformar? Eu falei: eu acredito. Só que eu não posso contar para ele como que eu acho que vai ser, porque ele não vai acreditar, né? Mas eu acredito. Ou seja, as religiões de certo ponto estão caminhando para o mesmo ponto, né? De uma forma diferente, cada um entende de um jeito. Mas eu acredito que esse mundo de transformação vai vir. Por quê? Porque é o que está por aí, o mundo de regeneração, né? É um mundo onde todos vão se compreender melhor, é um mundo onde não vai ter tanta injustiça, é um mundo onde o amor vai prevalecer. É o que nos prometem os Espíritos no Evangelho e no Livro dos Espíritos, na Gênese também de Kardec. Se a gente ver, vai estar falando sobre isso. Então, gente, aqueles que têm fome e sede da justiça vão ser saciados. E aí Jesus diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia. Quem são os misericordiosos? Tem uma diferença muito grande entre ter dó, pena e ter misericórdia. Dó e pena é uma coisa que nós não podemos ter de ninguém. Por quê? Porque se você tem dó ou pena de uma pessoa, significa que você é superior e a pessoa é inferior, e que a pessoa não vai sair da situação que ela está porque ela não consegue. Então você tem dó. Dó e pena a gente não pode ter de ninguém. Misericórdia sim, porque misericórdia, o misericordioso tem uma pergunta-chave. Qual que é a pergunta-chave do misericordioso? E se fosse comigo? Então você vê uma pessoa sofrendo,
Você vê uma pessoa passando por uma situação difícil e você faz a seguinte pergunta: e se fosse eu que estivesse na situação dele? Como eu gostaria de ser tratado? Esse é o misericordioso. Porque o misericordioso, ele vai olhar para o outro, vai olhar a limitação do outro, mas ele não vai julgar, ele não vai se colocar superior, ele não vai dar solução para aquela pessoa. Porque a pior coisa que tem é quando você está sofrendo, a pessoa vem querer te dar solução. Ah, mas você não reza, você não isso, você já está meio assim, você não quer ouvir. Então a pessoa misericordiosa, ela vai olhar e falar: puxa vida, se fosse eu no lugar dessa pessoa, o que eu gostaria de receber? Não, eu gostaria de ser consolado, mas não com palavras, com um olhar. Eu queria ter um ombro amigo, eu queria ter um colo. Você vai lá e oferece isso para a pessoa, porque com certeza ela está querendo isso também. Se você vê uma pessoa passando uma situação extremamente difícil e você pode fazer alguma coisa para ajudá-la, então que nós possamos fazer. Tem uma outra situação interessante também, que agora eu não me recordo o nome do expositor espírita, que já aconteceu isso com ele, daqui a pouco eu lembro o nome e eu falo para vocês. Ele estava passando numa cidade, que ele foi fazer uma palestra, o Raul Teixeira, ele conta que ele foi fazer a palestra numa determinada cidade uma vez, uma cidade grande, e que ele estava passando numa rotatória de uma praça muito bonita. Então tinha uma praça que tinha a estátua de um homem poderoso daquela região, muito antigo, e sentado no pé da estátua, uma pessoa em situação de mendicância, querendo comida, pedindo comida para as pessoas. E aí o Raul pensou assim: puxa vida, né? Uma cidade tão rica como essa, na imagem de um homem tão poderoso, uma pessoa pedindo comida. Aí aparece o mentor do Raul Teixeira, acho que é o Camilo, se não me engano, né? E fala assim para ele: olha, Raul, não fique tão assustado, porque a mesma pessoa da imagem da estátua é a que está pedindo comida. Ele está nesse momento numa nova encarnação, passando por essa necessidade, pelos desmandos que ele fez nessa encarnação em que ele era esse homem poderoso. É a mesma pessoa. Raul conta então que ele mandou parar o carro, comprou uma marmita e entregou para a pessoa. Deu um abraço, conversou com a pessoa, entregou a marmita e foi embora. E é interessante, porque imagina se ele chega para falar de Deus para aquela pessoa, a pessoa com fome, vai adiantar? Não. Quem tem fome, tem fome. Primeiro você mata a fome, depois você fala de Jesus, né? Então é desta forma que nós somos misericordiosos, observando a necessidade primária que a pessoa está tendo. A pessoa está morrendo de fome, revoltada porque está com fome. Você chegar para a pessoa e falar assim: nossa, você conhece Jesus? Ela vai xingar a gente, com razão, né? Então quando a gente atende a necessidade primária, eu estou me colocando no lugar da pessoa, e aí eu estou sendo misericordioso. Todas as vezes que eu for misericordioso com o próximo, eu estou então criando para mim, quando eu precisar, as pessoas terão misericórdia comigo também. Lei de ação e reação. A forma que eu ajo para com o próximo é a forma que eu serei tratado. Como nós diríamos no Pai Nosso, né? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Nós pedimos isso no Pai Nosso. A lei de ação e reação está no Pai Nosso. A lei de ação e reação está nas bem-aventuranças. Olha como Cristo sedimenta isso para a gente, como é importante a lei de ação e reação. Então aqueles que forem misericordiosos terão misericórdia. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Ser pacífico é uma coisa, ser pacificador é outra. Quem é o pacificador? É a pessoa que já é pacífica e ele vai nas situações de desordem para tentar deixar aquilo pacificado. Então, geralmente, o pacificador, ele vai estar no meio de uma guerra, ele vai estar no meio de um conflito, ele vai estar no meio de uma situação difícil. A gente sempre se lembra, eu me lembro de Gandhi, Mahatma Gandhi, venceu uma guerra sem ter colocado a mão em uma arma, mostrando o amor. Conta uma história que Gandhi estava em Londres, e na época da segregação dos hindus, em Londres tinha a calçada onde andavam os londrinos, os ingleses,
e a calçada onde os hindus podiam andar. E o Gandhi estava andando na calçada no lugar dos ingleses. Então veio um soldado inglês, encontrou com o Gandhi, deu-lhe um soco no rosto. Gandhi, franzino, era pequeno, desmontou no chão. Levantou-se com dificuldade, não reagiu, e o soldado inglês deu outro soco em Gandhi. Ele caiu de novo. Se levantou com dificuldade, não reagiu. Aí o soldado inglês perguntou para ele assim: com quem você aprendeu a ser covarde desta forma? Gandhi olhou nos olhos do soldado e disse: com este que estás no crucifixo no seu pescoço. O soldado carregava uma imagem de Cristo no pescoço, e o que ele estava fazendo não tinha nada a ver com Cristo. Agora, o que Gandhi fazia, sendo considerado um diferente, um hindu cristão, como poderia? Quando ele foi questionado, fazendo muito mais do que o Cristo exemplificou, do que as pessoas que diziam fazer. Esse é um pacificador. Esse está numa situação de dificuldade, está mantendo-se firme. Jesus é um pacificador. Olha o planeta que ele veio escolher para ajudar. Olha o que nós fizemos com ele. Nós matamos o governador do planeta. Nós colocamos ele numa cruz no meio de 2 ladrões. Nós fizemos isso com ele. A gente fala, porque o povo da Judeia daquela época, quem que era? Éramos nós. Então quando a gente fala, eu devo ter jogado o pé na cruz, é bem provável, Então aqueles que forem pacificadores serão chamados filhos de Deus. Filho de um mesmo pai, o que é? Irmão, Nós seremos irmãos quando nós formos pacificadores, verdadeiramente irmãos, quando nós pacificarmos os lugares que nós passarmos. A gente para perguntar, será que não é nosso trabalho ser o pacificador na família que eu sou colocado? Será que não é da minha função ser pacificador no emprego que eu tenho? Será que não é minha função ser pacificador em qualquer situação na casa espírita que eu estou inserido? Será que não sou eu que tenho que ser o pacificador? Isto demonstra a nossa necessidade de transformação cada vez maior. Então vamos seguindo de novo aqui o passo a passo. Primeiro ser humilde, depois ser pacífico, depois saber sofrer, ter fome de justiça, aprende a ser misericordioso, ser pacificador, e aí vem Jesus: bem-aventurados os que têm puro coração, porque estes verão a Deus. Puro de coração, no conceito dos judeus, era aquela pessoa que fazia o bem para a sociedade onde ele estava inserido, sem cobrar nenhum resultado. Então os judeus entenderam o que Jesus queria dizer. Puro de coração é aquele que não é bobo. Ele não é bobo, é um puro de coração. Não é bobo. Ele sabe que a situação é ruim, ele sabe quando é ruim, mas o seu coração não permite que ele participe daquela situação ruim. Ele é um puro de coração. Jesus era puro de coração? Sim. Jesus é o maior exemplo que nós temos de puro de coração. Ele conhecia o sofrimento, conhecia as dores, sabia o que queriam fazer com ele, mas mesmo assim ele se manteve íntegro e conseguiu a pureza de coração. Então aqueles que são puros de coração verão a Deus, não porque vai ver a face de Deus como se fosse uma pessoa, mas o puro de coração vai ter o coração puro, as atitudes puras, e a lei de ação e reação vai fazer com que ele receba só o bem. Então ele vai ver a Deus, ele vai estar numa situação boa, tranquila. E aí Jesus termina as bem-aventuranças dizendo: bem-aventurados aqueles que sofrem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Ele começa com o humilde que tem o reino dos céus e termina com aqueles que são perseguidos por amor da justiça, que também tem o reino do céu. Quem são aqueles que sofrem perseguição por amor da justiça? Sabe quando você conhece a doutrina, quando você conhece o evangelho, você começa a mudar suas atitudes? A pessoa vai e te faz o mal, você não se vinga. Você vai e faz o bem para aquela pessoa que te fez o mal. Aí vem alguém da nossa família, às vezes, a pessoa que a gente mais ama, e fala assim:
nossa, como você é bobo. A pessoa fez o mal para você, você não vai fazer nada para ela. Isso é perseguição por amor à justiça. Nós sofremos essa perseguição dentro da nossa família com quem nós mais amamos, porque estamos mudando de forma de pensar. Nós estamos transformando a nossa realidade. Isso é complicado para as pessoas entenderem. Imagina, se você tem uma família, que você tem, por exemplo, um conhecimento, você foi criado e você começa a aprender algo diferente, começa a se posicionar diferente. É complicado, a pessoa fala, nossa, mas essa pessoa mudou. Nossa, fulano mudou tanto, deixou de ser uma pessoa que ele era. Não, ele está simplesmente querendo colocar o Evangelho no seu dia a dia, no seu coração. Então ele está sendo perseguido, ele está sofrendo perseguição por amor ao que ele faz. E quando Jesus falou isso também naquela época, perseguição por amor à justiça, os ânimos estavam bem alterados naquela Galileia naquela época, né? O povo não queria o domínio dos romanos, então eles achavam que fosse a respeito disso que Jesus estava falando. Não, Jesus está falando sobre a perseguição íntima que nós podemos seguir. Imagine, numa encarnação anterior, nós fizemos mal para um grupo de espíritos. Nós reencarnamos, esses espíritos não. E esses espíritos nos perseguem nessa encarnação atual porque nós não mudamos. Ah, porque na encarnação anterior você era da igreja e você fez mal para fulano e ciclano. Agora você está querendo se esconder nesse papel de espírita? Quem nunca escutou isso? Eu já escutei isso várias vezes em reunião mediúnica, fazendo um diálogo. O Espírito fala, fulano na encarnação anterior pintou e bordou, agora veste aí a roupa de espírito e acha que está livre. Perseguição, porque nós estamos tentando nos transformar, e o nosso objetivo é nos transformarmos e trazer eles junto da gente, fazer eles crescerem junto da gente. Então as bem-aventuranças vêm nos mostrar uma forma diferente de agirmos perante as situações, e que representa a vontade de Deus para nós, seus filhos. Então, se nós queremos saber o que Deus espera de nós, se pegarmos as bem-aventuranças e entendermos elas, já é o suficiente para a gente começar a saber o que Deus espera da gente. Uma transformação, uma mudança que começa tudo pela base da humildade. Então, quando a gente for fazer as nossas orações, que a gente possa pedir a Deus que a gente consiga, acima de tudo, ser humilde. A gente consiga, acima de tudo, compreender a nossa necessidade, mas que também possamos auxiliar aqueles outros quando a situação ocorrer. Quantas vezes a gente passa por uma situação, poderia ter ajudado, não ajuda e fala, puxa, a vida devia ter ajudado aquela pessoa e não ajudei. Pode acontecer, a gente já está ciente disso, da próxima vez a gente ajuda. Então as bem-aventuranças vêm para nos abrir os trabalhos de uma compreensão mais profunda a respeito do Evangelho do Cristo. Então que a gente consiga ter esses olhos de ver, esses ouvidos de ouvir, e que as bem-aventuranças possam fazer sentido em nossas vidas. Muito bem, gente, era esse o objetivo que nós tínhamos hoje, de apresentar as bem-aventuranças, da conceituação do Cristo. Eu espero que vocês tenham aproveitado bastante, que a gente possa refletir muito sobre essas mudanças. E eu costumo dizer sempre, né? O ouvido mais perto da minha boca é sempre a minha, né? Então eu também sempre fico nessas reflexões, e cada vez que eu apresento esse seminário, para mim são reflexões renovadas, que a gente também tem que levar isso para o nosso dia a dia. Então que Jesus possa nos abençoar e que a gente possa estar sempre diante desse Evangelho, e que esse Evangelho possa nos transformar hoje e sempre. Obrigado, gente. Boa tarde.